Depois de passar pelos perrengues da casa 12, seguindo a ordem natural das casas, vem a casa 11. Como diz o ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. É sobre isso. Muito se diz de que a casa 11 é uma casa boa, é uma casa positiva. Mas hoje você vai entender o que realmente faz ela ser boa, por que que é uma casa boa, e será que ela é tão boa assim? Será que ela é um mar de rosas, tudo lindo e maravilhoso? A coisa não é tão romântica assim, já aviso pra vocês. Quer entender? Pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo destrinchar a casa 11. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a casa 11. Eu sou o Cássio, criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai destrinchar o Agathos Daimon, a casa do bom espírito. Antes da gente desvendar esse assunto, vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração. Se você não tiver inscrito, já se inscreve no canal também, para você não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho, porque você está inscrito num monte de canal, né? Então, você tem que ativar o sininho dos canais especiais, igual esse aqui, entendeu? Que faz você aprender astrologia. Então ativa o sininho, que é para você receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Lembrando que os vídeos do canal saem todas as quartas às 16 horas, tá? Dia de Mercúrio, hora de Júpiter. Beijos. Sim, gente, a gente escolhe pelos planetas, né? Mercúrio, astrologia, eu tenho Mercúrio na 9, enfim, né? É isso, a gente vai no que é bom no nosso mapa. Mas vamos entender essa tal de casa 11. Vamos começar pelo nome da casa. Aqui na Antologia de Vétios Valens, aquele livro que é a Bíblia da Astrologia, tem um monte de livro aqui dentro. No livro 2 da Antologia, capítulo 6, está nomeado aqui como o lugar do bom espírito. No grego era chamado de Agathos Daimon. Para a gente entender a questão dos benefícios dessa casa, por que ela tem esse nome, primeiro a gente tem que entender que as casas, quando elas são júbilo de algum planeta, porque nem todas as casas são júbilo de alguém, mas quando a casa é júbilo de algum planeta, ela traz uma ressonância com a energia daquele planeta. Ela meio que pega algumas coisas daquele planeta, entendeu? Então eu não vou explicar os júbilos planetários para vocês, porque é uma longa história, teria que mostrar tema mundi e tudo mais. Mas saiba que a casa 11 é o júbilo de Júpiter, por isso ela vai ter conotações jupiterianas. Assim como a casa 12 é o júbilo de Saturno, mas eu esqueci de falar lá. Estou falando aqui para vocês já anotarem, tá? Casa 11 é júbilo de Júpiter. A gente vai ver muitos opostos aqui entre casa 11 e casa 12, tá? Então a casa 11 vai ter essa coisa jupiteriana da abundância, da grandeza, da magnitude, suporte, alegria, otimismo, essa coisa mais benéfica mesmo, ligada a Júpiter, tá? Porque é uma casa que tem energia jupiteriana. Ponto. Agora a gente vai lá no livro 4 da Antologia, no capítulo 12, para vermos o que Vétios Valens disse sobre a casa 11. Então aqui, ó, os nomes dos 12 lugares, que ele não fala do nome, ele diz o que tem nos 12 lugares. 11. Amigos, esperanças, presentes, filhos, escravos, libertos. Não, não é escravos libertos, é escravos e libertos separadamente, né? Os libertos, sim, seriam escravos libertos. Lembrando, o contexto aqui, ó, dos primeiros séculos DC, tá? Final do Império Romano. Então, sim, escravos, gente. Mas escravos naquela época não eram os africanos ainda, tá? Eram escravos brancos mesmo, que era gente que perdia lá a guerra, a cidade deles era dominada, eles eram pegos como escravos. Era tipo isso. Bom, a questão é o seguinte, a casa 11 é uma casa de suporte, é uma casa de ajuda, é quem te dá suporte, é quem te auxilia. Por isso que falam, é a casa dos amigos, mas assim, amigos, ó, amigos é uma coisa um pouco vaga, né? Ele até coloca aqui no livro, amigos. Mas amigos por quê? Porque amigos te dão suporte, entende? Então tudo depende também do tipo de relação que você tem com esse amigo. É um amigo que te dá suporte? É casa 11, entendeu? Alguém que você pode contar, que pode te dar um auxílio. Então, amigos. Esperanças, porque é onde você deposita aquela esperança, aquele otimismo, aquela coisa de, olha, vai dar certo, eu vou conseguir. Então você faz os projetos para o futuro, sabe? Então as suas esperanças. É uma casa que ela aviva essas coisas na gente. Presentes, quando você recebe um presente de alguém, uma ajuda de alguém, tal. Casa 11. Filhos, por quê? Como a casa 11 é o júbilo de Júpiter, e Júpiter tem essa coisa da fertilidade, da abundância, tá? Júpiter é o planeta da fertilidade.
Então tem essa questãozinha aí com filhos, também porque a casa 11 é oposta à casa 5. Como eu falei para vocês no vídeo da casa 12, eu li aqui o parágrafo seguinte. Então, se você não viu, tá aqui nos cards para você ver o vídeo passado. Lá eu mostrei para vocês que as casas opostas funcionam em conjunto com a casa que você está analisando. Então, casa 11 e casa 5 estão interligadas, tá? A casa 5 fala dos prazeres. Então é o prazer que faz gerar o filho. E o filho, você pode ver mais dele na casa 11. Mas assim, também porque para os antigos, os filhos, as crianças, eram o que trazia a esperança de um futuro melhor, né? A esperança de um apoio. Tipo assim, o filho, você vai contar com ele para te apoiar na velhice. O filho é uma esperança de algo melhor para o futuro, né? Você vai colocar ele para estudar e tal. A gente fala que as crianças são o futuro, então é sobre isso, né? Então os filhos entram aqui na casa 11 com essa visão. Mas não pensa assim que você vai olhar a casa 11 e vai analisar o seu filho, vai saber como é os seus filhos. Cada filho vai ser de um jeito, que cada filho tem um mapa. Você vai ver o seu filho, você vai entender o seu filho no mapa do seu filho, não é no seu mapa. No seu mapa, você vai ver a relação que você vai ter com os filhos, mas em cada lugar você vai perceber nuances diferentes, não se prenda a uma casa só. Você vai ver algumas coisas na 5, outras coisas na 11, mas lembrando que não tem só uma casa 11 no seu mapa, tá? A partir do ascendente tem esse signo aí que é o 11º lugar, mas a partir da fortuna, qual é o 11º lugar? Aí você vai ver mais coisas sobre os filhos, porém numa questão material. A partir do espírito, qual é o 11º lugar? Nesse lugar aí, você vai ver sobre os filhos, mas uma perspectiva mais de como você pensa neles, no sentido de nutri-los psiquicamente, sabe? Mas nesse sentido, como você vai lidar com os filhos de uma maneira mais intelectual, digamos assim. Qual é o seu pensamento sobre os filhos, sobre como criá-los, enfim, né? Tudo depende ali do ponto de partida que a gente está seguindo. Mas seguindo aqui, depois temos escravos. Por quê? Os escravos daquela época, eles iam dar um suporte para você. Então eram pessoas que eram obrigadas a trabalhar ao seu favor, a te dar um suporte. Por isso os escravos, entende? É o escravo, mas não pelo viés do escravo, pelo viés de quem era o dono do escravo. Então, para o dono do escravo, ali é a casa do escravo, porque o escravo serve a ele. Entendeu? Nesse sentido. Hoje em dia, não tem mais isso, graças a Deus. Então você vai entender como alguém que trabalha para você, alguém que te dá um suporte. Vamos dizer que você seja uma pessoa que trabalha num consultório, você é um dentista, um médico, sei lá, e tem a secretária dando aquele suporte ali. Então, ela vai entrar na casa 11, entendeu? Alguém que cuida da sua agenda, um contador que faz toda a sua contabilidade, pode ser aqui na casa 11. Coisas desse tipo, tá? Pessoas que te apoiam, mesmo que você pague para elas, mesmo que elas sejam remuneradas para te ajudar, tá? Por exemplo, se eu colocar alguém para editar meus vídeos, eu vou pagar para essa pessoa, aí é um suporte que eu tenho ali, é uma pessoa que é vista na minha casa 11. Enfim. Agora, libertos, sim, aqui são os escravos libertos, porque lá na antiguidade, o escravo liberto, ele tinha um status até na sociedade, ele conseguia uma posição na sociedade. Lembrando que eu estou falando de escravos lá do século I, século II. Não é escravos no contexto brasileiro, não é isso. O contexto da escravidão no Brasil é outro contexto, que já é período moderno, se vocês querem saber, tá? A 1500 já é modernidade. Enfim, tem nada a ver com isso. Eu estou falando lá na antiguidade, é outra coisa, entendeu? Nem eram africanos, nem eram negros, entendeu? Enfim, é outro contexto, não mistura as coisas. Mas nesse contexto aqui, escravos libertos acabavam trabalhando para os antigos donos deles, né? Então, eles conseguiam ser libertos, então eles muitas vezes passavam a ser remunerados para continuar exercendo aquele trabalho. Ao mesmo tempo que prestavam apoio, eles tinham um certo prestígio ali. Era como se eles tivessem tido uma conquista, sabe? Então por isso entra aqui também. É mais num sentido de suporte prático, tá? Tudo que a gente vê aqui na casa 11 é uma questão de suporte, de alegrias e de coisas boas que acontecem, um upgrade na vida, uma coisa que você conquistou,
um projeto que vai para frente, lucros do trabalho, né, o que você recebe, tudo aquilo que tem uma conotação mais positiva, uma conotação de avanço, tá? É sobre isso. Mas seguindo aqui, vamos ver a classificação da casa 11. Os antigos chamavam a casa 11 de epanáfora, não como o nome da casa em si, mas a posição que ela ocupa, tá? Epanáfora é o que a gente chama de casa sucedente, mas não é que seja exatamente epanáfora significa sucedente, porque a visão deles é diferente, entende? Na astrologia clássica, né, para os autores clássicos, a visão das casas ia de acordo com a ordem natural, que é exatamente a ordem que eu estou passando para vocês nessa playlist, nessa série. Então, sai da 1 e vai subindo para 12, 11, 10. Epanáfora é a casa que sobe logo após a casa angular. Por exemplo, no meu caso, eu tenho ascendente em Capricórnio. Libra está na casa 10. Conforme o dia foi passando, o Capricórnio foi para 12, Libra foi para 9 e o Escorpião que estava na 11 foi para 10. Então, esse lugar, que é o 11, ele sobe logo após. Então, assim que passa esse que está no 10, esse outro vem e ocupa o seu lugar. Então, epanáfora é o que sobe para o ângulo logo após o signo que está no ângulo, entende? Então, todas as casas que são anteriores a uma casa angular são epanáforas, assim como a casa 11. Agora, além de ser uma epanáfora, por subir após o angular, o nome próprio que eles davam para essa casa é Ágathos Daimon, que se traduz como o bom espírito. Esse termo fazia um contraponto exato à casa 12, que é o mau espírito. Então, casa 11 é o bom espírito, casa 12 é o mau espírito. Porque enquanto a casa 12 representa aquilo que joga contra, a casa 11 representa o que joga a favor. Por quê? Porque a casa 12 está em aversão ao ascendente. Já a casa 11 é uma casa que faz sextil com o ascendente. Sempre o signo ascendente está em sextil com o 11º signo. Então, é um lugar que dá suporte ao ascendente, daí a conotação de suporte. Uma casa onde você encontra aquele que te suporta. Você é o ascendente. Quem está na 11 dá uma força, dá uma ajuda para você, entendeu? É sobre isso. Essa classificação das casas sempre vai ter relação com a angularidade, né? Sempre você vai ver a casa ou ela é angular, ou ela é uma epanáfora, que é o que vem logo depois da angular, ou ela é uma casa cadente, né? Mas como eu falei para vocês, cadente é porque saiu do ângulo e teve uma queda. Aqui no caso, a sucedente, que eles chamavam de epanáfora, ela já está melhor, porque ela logo depois dela vem uma angular. Então aqui já tem uma conotação positiva. Porém, no caso da casa 11, ela ainda tem esse sextil com um ascendente. Nem todas as epanáforas têm aspecto com ascendente. A gente vai ver mais pra frente a casa 8, que não tem aspecto com ascendente e é uma epanáfora, entendeu? É uma casa sucedente. Então, tem que entender isso. A casa 11 é positiva porque, além de ela ser sucedente, ela tem sextil com o ascendente, tá? Que é um aspecto de fluidez. Mas, seguindo aqui, vamos novamente para a leitura. Agora sim, vamos ler o livro 2, no capítulo 4. O lugar do bom espírito, muitas configurações. Prestem atenção, gente. Se os benéficos estiverem no signo do bom daimon, localizados em seus devidos lugares e em suas devidas faces, tornam os homens ilustres e ricos desde a juventude. É o povo do privilégio. Ainda mais se estiverem em trígono da direita com o lote da fortuna ou sextil com o ascendente. Sextil com o ascendente, gente, claro, a casa 11 está em sextil com o ascendente. Se está na 11, está em sextil com o ascendente. Mas acontece que, como eu falo para vocês, não tem só uma casa 11. Pode ser a casa 11 da fortuna. A casa 11 da fortuna não é a mesma casa 11 do ascendente, entendeu? Então, sextil com ascendente é a casa 11 do ascendente. Se eles estiverem em um trígono de escuta ou observação, eles fornecem ainda mais e maiores benefícios. Se um dos benéficos aparecer em oposição ao bom daimon e seus regentes também estão presentes, essas estrelas trazem maiores e melhores benefícios e sucessos. Se maléficos estiverem em conjunção com um bom daimon, eles não podem fazer mal nenhum. Então vocês veem que, ao contrário da 12, se o benéfico estiver na 12, ele não vai poder ajudar. Mas se o maléfico está na 11, ele não vai poder fazer mal. Você entendeu como uma coisa é o contrário da outra? É mais eficaz se os regentes do lugar do lote, o lugar do lote é o signo do lote.
No caso, ele está falando do lote da fortuna aqui. Mas, enfim, tem vários lotes, gente. O ascendente e o bom daimon estão ascendendo, ou se a maioria das estrelas está em conjunção ou em aspecto com estes em signos operativos. Ou seja, se o regente do ascendente, o regente da casa 11 ou o regente do lote da fortuna estiverem no ascendente, é um ponto bastante positivo também. No caso de a maioria das estrelas são os planetas, né, eles estiverem em lugares operativos, quer dizer, estarem em casas que têm visibilidade para o ascendente. Fora de casa 8, casa 12, casa 6 e casa 2, tá? Essas casas não são operantes. Se a maioria dos planetas estiver fora, não precisa ser todos, mas a maioria estiver fora, também é um ponto que contribui bastante, tá? Contribui bastante porque eles então tornam os homens gloriosos e extremamente ricos. Olha só. Se Júpiter estiver no lugar do bom daimon, se Júpiter estiver na 11, o nativo será afortunado, possuirá uma boa renda e terá muitos filhos. Olha só, gente, quem não quer ter muito filho, toma cuidado com isso, hein? Se tiver essa configuração. Se também for o regente do lote da fortuna, se Júpiter também for o regente do lote da fortuna, o nativo será rico e abençoado, olha só. Se Mercúrio estiver em conjunto com ele, o nativo será um administrador imperial e ficará feliz com seus filhos, tá? Então, gente, é sobre isso. Como vocês veem, o 11º lugar é cheio de positividades. Tem que lembrar de que o 11º lugar, aí a partir do ascendente, ele é outro lugar a partir do lote da fortuna e é outro lugar a partir do lote do espírito. A menos que você tenha o lote da fortuna e do espírito no ascendente. Aí é o mesmo lugar, entendeu? Mas assim, para cada lote que a gente for analisar, a gente vai ver qual é a posição daquele lugar, entendeu? Porque não tem só o lote da fortuna e do espírito, tem um monte de lote, enfim. Mas aqui tô falando dos principais, tá? Então, gente, assim, não é uma coisa que vocês precisam se preocupar em entender profundamente isso que eu tô falando. É para vocês saberem que aquele lugar não guarda só aquilo que vocês estão vendo a partir do ascendente. Tem outras coisas a partir dos lotes. É um assunto complicado, dá nó na cabeça, e vocês não vão conseguir entender só com esse vídeo aqui. Precisa de muitas aulas. Eu vou fazer um curso sobre isso ainda. Depois que eu fizer o curso sobre os fundamentos da astrologia natal, que eu estou aqui fazendo das tripas coração para conseguir gravar, aí eu vou fazer o meu segundo curso, que vai ser sobre os lotes. E aí eu vou destrinchar esse assunto lá nesse curso, entendeu? Para vocês terem uma ideia de que isso aqui que eu estou falando para vocês é um assunto muito avançado. É que realmente isso conta, isso faz toda a diferença na análise do mapa. Mas é um assunto muito avançado. É para vocês terem a ciência de que isso existe. Não é para vocês se desesperarem porque não estão conseguindo entender agora, porque é too much, tá? É muita coisa para a cabeça. Tem que estudar com calma e assimilar aos poucos, tá? Ninguém vai conseguir aprender isso da noite pro dia, não. É complicado, gente. Mas saibam que tem isso também. E isso conta muito na análise do mapa. Então, saiba que quando vocês estiverem lá olhando o mapa de vocês, vocês não vão conseguir ter um panorama completo, porque demanda muito tempo de assimilação, muito estudo para conseguir entender isso que eu estou falando aqui, entendeu? Aqui é um vídeo de YouTube, a gente traz o conteúdo de maneira mais compacta para apenas dar a sementinha para vocês, entendeu? Mas deu para vocês entenderem porque os antigos tinham tanto respeito pelo 11º lugar? Porque realmente é um lugar muito positivo, tá? Mas como a gente viu, né? Não é para romantizar esse lugar, porque ele não é assim, nossa, mil maravilhas. É bom, sim, é muito bom, mas tem outras coisas ali por trás. Não é para pensar que caiu na casa 11 e resolveu a vida. Não, tem o contexto inteiro do mapa. Os benefícios da 11 se diluem no mapa, assim como os malefícios da 12 se diluem no mapa. E tem que ver o que está ali por trás. Enfim, gente, é tudo complexo, tá? Não romantizem as coisas. Não romantizem nem o que é ruim e nem o que é bom. Não achem que o que é bom é extremamente bom, nossa, demais, e nem o que é ruim, nossa, meu Deus, tô ferrada, é extremamente ruim. Não é assim que funciona, gente. Equilíbrio, tá? Equilíbrio. Nada é tudo, entendeu? Nada é tudo, como as pessoas pensam. Nada é simples, tudo é complexo, tá? E outra coisa, né? A casa 11 não é sobre amizades superficiais da internet.
é sobre quem te dá suporte na vida, com quem você pode contar. Conta aqui pra mim nos comentários, que planeta que vocês têm na casa 11, que casa que cai ali nesse signo da casa 11, quando você olha a partir do lote da fortuna, eu quero saber, tô curioso. Mas como eu falei, aqui é o lugar do suporte. Assim como vocês podem, olha só, vou abrir aqui pra vocês, terem a oportunidade de estar na minha casa 11, né? Para vocês me apoiarem aqui. Eu estou com o Pix para que vocês possam fazer esse suporte de casa 11, porque assim, gente, eu dedico todo o meu tempo praticamente ao canal, aos estudos, então a correria é um trabalho tão grande que vocês nem imaginam pra gente editar um vídeo, colocar aqui no ar, um vídeo por semana, consome a semana inteira pra gente fazer. Enfim, então, eu peço a ajuda de vocês para que eu possa continuar com esse projeto, tá aqui o Pix para que vocês possam contribuir, dar esse suporte de casa 11 aí pra gente continuar. Assim como a Aline fez essa semana, enviando um suporte. Claro, gente, que eu vou falar só o primeiro nome da pessoa, que, né, a Aline tem muitas, mas a Aline que enviou o suporte vai saber que eu estou falando dela. Mas ninguém precisa saber o resto, né? Enfim. E é isso. Além disso, estou abrindo também um Apoia-se, onde você pode contribuir com o canal a partir de R$11, para que eu possa continuar com esse projeto, continuar focando aqui na expansão do canal e trazendo mais conteúdos de qualidade para vocês, tá? Lembrando que o meu canal ainda não é monetizado, então eu tô aqui meio que trabalhando de graça ainda, entendeu, gente? E é sobre isso. Então fica aí a oportunidade de vocês contribuírem nesse apoio de Casa 11. Ó, e na próxima semana a gente segue na ordem natural das casas, que é a casa... Não vou falar, gente. Deixa aí nos comentários, conta aí pra mim nos comentários qual é a próxima casa na ordem natural das casas. Eu acho que vai ficando cada vez mais óbvio, né? Mas mesmo assim, gente, fala aí pra mim. Antes de sair, confere se você deixou aquele like para você morar no meu coração, confere se você está inscrito e com o sininho ativado. Aqui em cima tem um outro vídeo para você continuar os seus estudos astrológicos. Tem o vídeo anterior, se você ainda não viu. Aqui tem a playlist completa dessa série, para você ver todos os vídeos da série, se você ainda não viu. E se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, tá aqui do lado também o próximo vídeo na ordem natural das casas, tá bom? Vejo vocês nesse vídeo que você escolher ver. Até lá!